Hoje eu vou falar sobre o maior erro que as pessoas cometem na hora de começar um processo de emagrecimento. Como que funciona, como que começa o sedentarismo, o peso, o aumento de peso? Quando a gente tem hábitos ruins. E quais são esses hábitos? Não fazer atividade física, comer alimentos ruins, alimentos não saudáveis, né? Aqueles alimentos processados que são mais rápidos de fazer. Porque é muito mais fácil você sentar na frente da TV e ficar comendo salgadinho, chocolate, uma comida assim, né? E, querendo ou não, esses hábitos fazem com que aumenta o seu peso. Consequentemente, você vai aumentar o peso e muitas vezes você nem vê que isso está acontecendo, né? Você tem essa sequência de hábitos ruins na sua vida e quando você vê, teu peso já aumentou muito e aí você se dá conta que está acima do peso, que precisa perder e não sabe que caminho seguir, né? E aí que vem o grande ponto que a maioria das pessoas erram. Elas querem emagrecer e elas querem virar fitness da noite pro dia. E aí, o que acontece? Se você está num programa de hábito ruim, né? Todos os dias você come errado, já acorda de manhã, já faz um café ali com bastante pão, bastante carboidrato, almoça pratada, né? Um pratão e, e belisca durante o dia. Se você tem esses hábitos ruins e você quer virar fitness da noite pro dia, qual é o erro que as pessoas cometem? Elas cortam total, cortam tudo isso e começam a virar, a comer só saudável, tipo, diminui drasticamente as calorias. E qual que é o erro disso? Pensa comigo, você comendo muito, comendo bastante, né? A alta caloria. Você muda drasticamente. Come só fruta, verdura, salada, é, diminui muito, corta bastante carboidrato. O que vai acontecer? O teu corpo não vai dar conta, você vai ficar fraca, vai te dar fraqueza, você não vai ter disposição no seu dia a dia. Por quê? Porque o teu corpo estava acostumado com uma grande quantidade de alimentos e você vai lá e diminui drasticamente. É lógico que teu corpo não vai, teu corpo vai pedir para você voltar àquela rotina que você tinha antes. E aí o que acontece? Você faz uns 3 dias, 4 dias, ou mais às vezes, né? E daqui a pouco você para de fazer e volta no que você estava antes. Então não é uma coisa fácil de fazer. Eu já passei por isso, eu já tive esse processo. Na época que eu estava acima do peso, que eu quis começar um processo de emagrecimento, eu fazia isso. Eu comia exageradamente, estava acima do peso, aí eu quis emagrecer, eu cortava. Aí o que acontecia? Durante uns 5 dias eu mantinha aquela alimentação mais saudável, só que eu diminuía muito as calorias. E aí chegava no final de semana, eu tinha muita vontade de comer, e eu exagerava, comia demais, depois voltava, comia uns 2 dias muito, e depois voltava, 5 dias, comia certo. E o que acontece com isso? Vira um ciclo, né? Você faz a alimentação correta, 5 dias, 2 dias errado, é lógico que você vai engordar, você não vai emagrecer, né? Aí toda vez que eu subia na balança, meu peso estava igual ou às vezes a mais, né? Por quê? Porque meu corpo não dava conta disso, né? Você diminui total a caloria, daí, né? Você já tinha um hábito diferente. E aí, Tati, o que eu tenho que fazer então nessa situação? Você precisa diminuir devagar, né? Não cortar total as calorias. Se você tem o hábito de comer alimentos processados, bolacha, exemplo, né? Chocolate, começa a trocar pelos mais saudáveis, como bolacha. Troque pelo cookies integrais, né? Troque por alimentos mais saudáveis, não corte drasticamente. Chocolate, troque por 70% cacau, diminui a quantidade, né? Então, se você fazer essas trocas mais saudáveis, o teu organismo vai funcionar melhor, você vai ficar mais saciada, porque você vai ter mais nutrientes necessários no teu organismo, e essas trocas vão ser mais fáceis. Com o tempo, você vai conseguindo diminuir o peso, colocando exercício físico junto, né? Colocando exercício também vai te ajudar muito. Não consigo na academia, Tati. Começa com uma caminhada ou faz em casa, exercícios em casa. Tem tantos exercícios no YouTube que você pode estar fazendo. Comece pelo básico. Ah, mas ser fitness é caro. Mas os lanches, se você colocar na balança os lanches que você pede, olha o valor de cada lanche, o valor desses alimentos processados, eles são muito mais caros. O básico é o que funciona, como sempre falam, né? O arroz, a salada, verdura,
frutas, né? Esses alimentos são mais baratos e são mais práticos de estar fazendo, e além de saciar muito mais. Então, se você olhar, esses alimentos são muito mais saudáveis, né? E as pessoas acham que para emagrecer é um bicho de sete cabeças, que precisa cortar total os alimentos, não pode comer mais nada. Mas não é bem assim, gente. Eu, por exemplo, eu tenho uma vida, eu treino, me alimento corretamente, mas eu não deixo de comer minha pizza, meu sushi, tomar minha cerveja. Eu sempre faço isso, só que de forma mais equilibrada, né? No meu processo de emagrecimento, eu comecei minha alimentação mais saudável, comecei a mudar os hábitos. Fiz como eu estou falando para vocês. Não cortei total, só diminuí a quantidade, escolhi alimentos melhores, mais saudáveis, que davam mais nutrição para o meu corpo e fui diminuindo, não deixando de comer o que eu gostava, porque se você corta total os alimentos que você gosta, por exemplo, quando você for comer eles, você vai exagerar, né? Então, eu comecei a cortar, diminuir a quantidade. E como eu fui vendo o resultado na balança, no meu corpo, eu fui ficando cada vez mais feliz. Então, assim, se você tinha hábitos totais ruins, né, e você quer mudar, não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia, você cortando total, né, na tua vida, que você vai. Claro que você vai emagrecer, né, se você cortar total, só que você vai fazer por um tempo e você não vai manter. Então, por isso, eu sempre falo para as minhas alunas, né, muda devagar, vai mudando aos poucos e o resultado vai ser compensador. Você vai chegar no resultado e você nem vai ver que passou, né? Porque para engordar, você não vê o tempo que passou que você engordou, né? E aí, para emagrecer, vai ser a mesma coisa. Você mudando os hábitos ruins pelos hábitos bons, é lógico que você vai colher resultados. Então, faça isso e depois me contem os resultados.